vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando, com saúde, estudando, que estejam todos com saúde agora, porque é muito importante. A gente tem épocas do ano em que ataca a rinite, em que ataca a sinusite, em que dá gripe, enfim, a gente tem mal-estar com uma certa frequência e isso é muito importante, a gente cuidar da nossa saúde. Então eu espero que todos estejam bem. Meu nome é Ângela e nós estamos aqui para mais uma aula. O tema sobre o qual conversaremos hoje diz respeito a cumprimentos e saudações. Como sempre, a gente faz em outros momentos, a gente vai falar um pouquinho de questões associadas a essa temática aqui no nosso país e também questões associadas a essa temática, trazendo algumas curiosidades em relação a outros locais. É importante a gente pensar que saudação, de certa forma, é uma maneira educada, simboliza de certa forma um afeto, um respeito em relação a outra pessoa. Então o modo como nós saudamos, como nós cumprimentamos essa outra pessoa, diz muito a respeito de nós, da nossa criação e muitas vezes em relação à cultura do país onde vivemos, ou da cidade em que vivemos, ou da comunidade em que estamos inseridos. Antes de qualquer coisa, antes de eu começar a falar especificamente sobre essa temática, eu quero que vocês reflitam e eu vou dar um tempinho para vocês pensarem em relação aos cumprimentos e saudações que vocês conhecem. Vou dar um exemplo. Todo mundo conhece a saudação do aperto de mão. Então eu quero que vocês observem essa demanda na tela e eu quero que vocês pensem, vou dar um tempinho para vocês refletirem sobre os diferentes modos de cumprimentar uma pessoa que você identifica no seu cotidiano. Além daquelas que você identifica no seu cotidiano, eu quero que vocês tragam também coisas além do seu cotidiano. Alguma que você tenha visto num filme, que você tenha lido a respeito, que às vezes a gente não tenha no nosso dia a dia, mas que você sabe que existe em outros locais. Pense um pouquinho a respeito disso, vou dar um tempinho para vocês. Então, conseguiu lembrar, conseguiu pensar em alguns modos de cumprimento que você utiliza no seu cotidiano e, como eu pedi anteriormente, alguns que você de repente não utiliza, mas que ouviu falar ou que viu em algum filme, em algum documentário, entre pessoas de repente de outras nacionalidades que habitam a nossa cidade. Eu vou trazer um pouquinho, alguns exemplos, existem muitos exemplos, então obviamente eu trouxe alguns para a gente lembrar ou refletir um pouquinho, porque como eu disse, o modo com o qual nós cumprimentamos outra pessoa é muito importante. Um dos mais comuns que existe ao redor do mundo é o aperto de mão. E o aperto de mão pode ser de maneiras diversificadas, assim, não tem aqui, pelo menos na minha família ou aqui na minha cidade, eu acho que não importa muito, o aperto de mão é o aperto de mão. Mas diz muito o jeito se você aperta a mão da pessoa, aquele aperto de mão firme, se é mais leve, essas coisas, pode representar algumas coisas. Mas eu, sinceramente, quando eu vou cumprimentar alguém com um cumprimento de mão, não sei o jeito que eu cumprimento, eu simplesmente dou isso. E às vezes é uma questão de a gente responde pelo modo que a pessoa vai cumprimentar. Às vezes você vai dar um beijo e a pessoa estende a mão. Às vezes você estende a mão e a pessoa quer cumprimentar com um beijo, enfim. Vai muito de uma linguagem corporal em relação ao modo de se cumprimentar uma pessoa. Tem algumas culturas que você já sabe como fazer, mas aqui em Curitiba, por exemplo, existem diversas maneiras. Outra bem comum de se conhecer é o abraço. E eu, sinceramente, opinião pessoal, eu acredito que o abraço seja uma das maneiras mais carinhosas de você cumprimentar uma pessoa. Às vezes é tão gostoso, você estar triste ou você estava com saudade dessa pessoa, enfim, esse acolhimento que o abraço propicia a você. Então, às vezes entre próprios familiares, às vezes numa relação de amizade, mas é tão bom quando a gente encontra uma pessoa que a gente conhece, que a gente gosta e pode se cumprimentar com um abraço. Eu acho que isso
transmite uma energia, transmite uma paz, enfim, é uma manifestação de carinho muito importante. Eu, particularmente, opinião pessoal, uma das maneiras que eu mais gosto de cumprimentar as outras pessoas é por meio de um abraço. Outro modo de cumprimento que existe é a questão do beijo. E daí aqui entro numa dúvida muito grande. Se a gente pensar essa questão do beijo na bochecha, que é uma tradição em Itália, França, Brasil, enfim, países latinos, e eu sempre fico em dúvida. Por quê? Porque aqui em Curitiba, por exemplo, tem algumas famílias que cumprimentam com um beijo. Tem outras famílias que têm a tradição de cumprimentar com 2 beijos. E em alguns lugares, 3 beijos. Então, às vezes, acontece aquela questão até, de certa forma, é um pouco constrangedora. Você dá um beijo e se afasta e a pessoa está lá esticando o rosto para você dar outro beijo. Enfim, é uma questão cultural. Qual é o certo, qual é o errado? Não existe. Uma questão de hábito. E mesmo em relação ao beijo, a gente pode pensar que existem diversas maneiras desse tipo de cumprimento. Por exemplo, aquele cumprimento que a gente fala que é um beijo, mas na verdade nem acontece, é bochecha com bochecha, você encosta a bochecha no rosto da pessoa. E tem aqueles que realmente você encosta seus lábios na bochecha da pessoa. Então, isso pode variar, a quantidade, se vai com um abraço, se não vai, enfim, do grau de intimidade que você tem com uma pessoa e também da questão cultural do seu país, de como que é feito esse cumprimento. Como eu disse, aqui em Curitiba às vezes a gente tem dúvida em relação a 1, 2 ou 3 beijos, porque varia conforme a tradição da comunidade, da família. Vamos agora para outros locais ao redor do mundo. Eu vou trazer essa imagem, eu acredito que vocês já tenham visto em alguns locais esse tipo de cumprimento, que de certa forma chama-se ojigi, que é um curvar-se, é um cumprimento muito formal, muito tradicional, principalmente em algumas sociedades asiáticas, em algumas culturas asiáticas. A gente tem diversas formas de reverência em relação a essa questão desse curvar-se. E isso varia muito, é bem importante a gente pensar em relação a isso. Às vezes o tipo de inclinação que você faz com o seu corpo diz muito em relação ao grau de formalidade desse cumprimento. Às vezes pode ser um sutil aceno com a cabeça, às vezes uma reverência um pouco mais curta, às vezes uma reverência um pouco mais longa, que você vai curvar seu corpo um pouco mais. Enfim, isso é um cumprimento bem formal, bem tradicional e mostra o grau, de certa forma, de respeito que você tem em relação a essa pessoa. Em alguns lugares, por exemplo, quanto mais você curva o seu corpo, mais respeito, mais reverência você está mostrando para essa pessoa. Enfim, questões culturais. Você já viu, já conhecia esse tipo de cumprimento? Eu acho que aqui, pelo menos entre as pessoas da minha família, do meu círculo de amizades, é muito raro alguém se cumprimentar com esse tipo de reverência. Em todo caso, no Japão e em outras culturas, isso é uma das formas de cumprimento mais comuns. Mesmo, às vezes, entre crianças. Mas tem a questão de idade, às vezes tem a questão de parentesco, às vezes tem a questão de ser professor, às vezes tem a questão do ano que você estuda, às vezes tem a questão de grau de parentesco com essa pessoa, enfim, tem regras, tradições para serem seguidas para fazer essa reverência. Indo agora para outro lugar, tem um tipo de cumprimento conhecido por Namastê. Literalmente, Namastê significa eu me curvo a você. De certa forma, isso tem um significado muito profundo, que quer dizer, o divino que habita em mim reconhece o divino que habita em você. Então ele é um tipo de cumprimento bem comum na Índia e em outras localidades. Como que isso acontece? Às vezes você está até com uma pessoa que você não conhece, você está numa loja e a pessoa chega na sua frente, junta as mãos e faz uma certa reverência em relação a isso para fazer esse sinal, para fazer esse cumprimento que significa tanto. Então geralmente a pessoa vai juntar as mãos em frente ao seu corpo e fazer uma reverência, tem um pouquinho do curvar do corpo. Então, Namastê, de certa forma, a divindade que habita em mim reconhece a divindade que habita em você. A gente não está falando de uma religião específica,
ok? A gente tem uma questão cultural, às vezes associado com religião, às vezes associado com questões culturais, às vezes com uma prática, por exemplo, muitos yogis, pessoas que praticam yoga, muitas vezes se cumprimentam, enfim, varia conforme a cultura. Até aqui tudo bem? Continuando em relação a outros tipos de cumprimento. Vocês estão vendo nessa próxima imagem agora, esses dois meninos, de certa forma, se cumprimentando com um soquinho, que a gente viu que foi um tipo de cumprimento comum durante a pandemia, em que as pessoas muitas vezes não podiam se tocar e muitas vezes o encontro da palma da mão, por exemplo, o aperto de mãos, era uma questão quase complicada, pela questão que a gente sabe de transmissão. Então, muitas vezes as pessoas davam um soquinho e passavam um álcool gel, enfim, de certa forma isso era uma questão bem comum. Mas isso não é agora, não surgiu durante a pandemia. Isso é utilizado de muitas maneiras. E a gente tem principalmente jovens ao redor do mundo que tem, eu sei lá, poderia falar centenas, milhares de cumprimentos diferentes, de bater um no outro, de dar com o cotovelo, de dar um pulinho, enfim. E a cada ano surgem mais. Às vezes as pessoas estão interagindo, estão conversando e inventam um tipo de cumprimento. Então, entre um grupo de amigos, esse tipo de cumprimento é utilizado. Enfim, há diversas maneiras em relação a isso. Até aqui, você reconheceu todos os cumprimentos sobre o qual falamos? A gente vai para alguns agora que eu acho bem interessantes, mas são incomuns aqui no Brasil. Eles são bem conhecidos e bem possíveis de ser vistos, comuns de serem vistos em outros países. Por exemplo, a gente vai lá para a Oceania, mais especificamente para Nova Zelândia. E vocês podem ver nessa imagem um cumprimento que se chama Hong. O que é isso? De certa forma, isso significa, Hong significa o compartilhar do sopro da vida. É quando as pessoas, de certa forma, se encontram e esfregam o nariz uma na outra para se cumprimentar. Então isso vem, se a gente falar em relação aos nativos, ao povo nativo original da Nova Zelândia, eles se chamam maoris. E esse povo é que de certa forma surgiu com esse cumprimento chamado Hong, que também acontece em outros locais. Então quando a pessoa encontra outra, a pessoa aproxima o nariz e esfrega o nariz na outra pessoa. Aqui, por exemplo, nessa próxima imagem, a gente vê um cantor, muitos de vocês, quem sabe, conheçam, chamado Ed Sheeran, e no encontro que ele foi da gravadora dele na Nova Zelândia, ele teve uma apresentação de um grupo maori que fez sobre em relação à música, danças, e depois ele cumprimentou todas as pessoas que estavam nesse grupo com o tradicional cumprimento, que é de certa forma aproximar o nariz um do outro. Tranquilo até aqui? A gente vai agora para um outro tipo de cumprimento, que de certa forma, ao ver a imagem, quem sabe vocês acham que é similar a esse que a gente está vendo da Nova Zelândia, como eu disse, originário do povo original da Nova Zelândia, que se chama Maori, do povo nativo da Nova Zelândia. Esse próximo cumprimento chama-se Kunik, e ele acontece na Groenlândia, acontece em povos indígenas que habitam regiões em torno do Círculo Polar Ártico. De certa forma, eles não estão simplesmente encostando o nariz no nariz um do outro. Envolve, de certa forma, cheirar a outra pessoa. Então, é um tipo de saudação que mostra um sinal de afeto. A pessoa, de certa forma, está reconhecendo o seu cheiro. Então, às vezes, pode cheirar em relação ao nariz, pode dar um cheiro na sua bochecha. E a questão do tipo de cumprimento varia conforme o grau de intimidade. Por exemplo, uma mãe e uma filha demonstrando carinho, pode ser que a mãe e a filha se abracem e tenha um cumprimento com um cheiro, entre aspas, bem mais forte, tipo com intensidade, de certa forma, quem sabe numa tentativa da mãe mostrar o afeto, a afeição por essa filha ou vice-versa. Enfim, são diversos povos que utilizam esse tipo de cumprimento e é bem diferente do que a gente estava vendo em relação à Nova Zelândia. Se vocês pesquisarem, há muitos vídeos que mostram esses cumprimentos, há muitos filmes que trazem e apresentam esses povos e mostram esses tipos de cumprimentos. Vamos para o próximo? Próximo, de certa forma, há algumas maneiras diferentes de escrita desse próximo cumprimento, que se chama courtesy. O que é o courtesy? É uma reverência, que é um tradicional gesto de saudação no qual uma menina ou mulher
Geralmente dobra seus joelhos, mas mantém a cabeça erguida. É uma saudação feminina em relação ao curvar-se. Isso muitas vezes acontece, por exemplo, em referência a uma questão de hierarquia. Por exemplo, tem a família real britânica. Quando uma menina, uma adolescente, uma mulher encontra a rainha, geralmente tem esse cumprimento que se chama courtesy. É uma questão de respeito e de tradição. Quem sabe algumas pessoas pensem, puxa vida, mas daí não mostra uma questão de que ela é superior, uma questão de submissão, de domínio. Enfim, é uma questão de respeito. Aqui a gente está falando sobre cultura, a gente está falando sobre tradição. Então não tem, de certa forma, o certo ou o errado. A gente tem maneiras de cumprimentar diferentes. E foram essas que eu resolvi trazer para vocês. Só de certa forma para a gente entrar nesse tema. Falar que existem maneiras diversas de você cumprimentar uma outra pessoa. E essas maneiras diversas de se cumprimentar uma pessoa dizem muito em relação a você, em relação ao seu tipo de criação, ou seja, como que são os hábitos da sua família ao encontrar uma pessoa, saudar uma pessoa, e também em relação a uma cultura, a sua cultura, para mostrar o grau de formalidade ou o que de certa forma é socialmente mais utilizado. Até aqui tudo bem? Continuando então. Se a gente pensar, então, retomando, os cumprimentos dizem respeito à questão cultural ao redor do mundo, na sua cidade, na sua família, e envolve muito mais do que somente um modo. A gente tem a questão do corpo, do gesto, da fala, do olhar, tudo isso engloba o tipo de cumprimento. Então, às vezes, a gente pode perceber, a pessoa cumprimenta, estica a mão, a gente sabe se está sendo de uma maneira receptiva, acolhedora ou simplesmente uma formalidade. Então tem toda uma questão gestual, corporal, timbre de voz, tom de voz, o que vem junto, o jeito de olhar, que caracteriza o tipo de cumprimento. E aquilo que eu sempre falo, se a gente está falando de cumprimentos, quanto mais intimidade a gente tem, quanto mais carinho a gente tem por uma pessoa, mais afinidade, mais intimidade a gente vai mostrar nesse cumprimento. Se a gente está falando de cumprimentos ao redor do mundo, a gente, uma vez que a gente tem, aqui a gente tem enfatizado um pouquinho em relação à questão da língua inglesa, a gente vai trabalhar algumas maneiras de se cumprimentar em língua inglesa. Então a gente vai trabalhar um pouquinho dos cumprimentos e saudações em inglês. Obviamente, a questão de vocabulário que poderíamos trabalhar aqui durante a aula é muito vasta. Se a gente pensar em português, quantas maneiras você conhece de cumprimentar uma pessoa? Na hora que você encontra uma pessoa na rua, o que a gente poderia falar? Oi, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como está, prazer revê-la. Enfim, tem tantos modos, e os adolescentes também têm muitas gírias, e aí, falou, enfim. São tantos os modos que ficaria difícil a gente especificar quais são os utilizados no nosso cotidiano, porque varia onde a gente está, com quem a gente está, o grupo de pessoas com os quais a gente está interagindo naquele momento, de certa forma, nos auxilia muito em relação ao tipo de cumprimento que nós utilizaremos. Então, às vezes, a gente não tem um único tipo de cumprimento e vai variar conforme a pessoa com a qual nós estamos interagindo. Então, quando a gente fala em relação, que eu vou trazer alguns tipos de saudações, de cumprimentos em língua inglesa, obviamente é um recorte também. Há inúmeras maneiras que a gente poderia, inúmeras palavras, inúmeras expressões que nós poderíamos aprender. Então aqui eu trouxe algumas, eu vou repetir algumas vezes, uma coisa que eu sempre falo para vocês. Mentalmente, ou se puder até verbalize, que a gente vai falar. Quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente pratica, melhor vai ser a nossa questão da nossa prática, da nossa pronúncia. Enfim, tenho certeza que muitos desses cumprimentos e saudações, uma vez que é um tema básico, trabalhado desde o início das aulas de língua inglesa, trabalhado em muitos filmes e muitos seriados, eu sei que a maioria deles vocês já escutaram. Então, alguns deles vão ser, de certa forma, uma revisão, e quem sabe alguns deles a gente esteja vendo pela primeira vez. Mas então eu vou repetir diversas vezes e vocês, por favor, mentalmente ou verbalizem o que está sendo falado. Vamos lá? Primeiro deles, de uma maneira bem simples. Hi. 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 Repeat, please. Hi seria o nosso oi.
Bem simples, então não importa onde você está, não importa o período do dia, você encontra uma pessoa, hi, oi. Próximo, hello, 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 hello. Da mesma maneira que o hi, não importa o período do dia, você encontra a pessoa e fala hello, que seria o nosso olá. É um pouquinho, de certa forma, a gente poderia falar que esse hello é um pouco mais formal do que o hi. Então encontra seus colegas indo para a escola, hi, hi. Poderia ser hi, hello? Poderia, mas o hello mostra um pouquinho mais de formalidade. Tem alguns cumprimentos que variam conforme o período do dia em que nós estamos. Vamos lá? Good morning, good morning, good morning. The person is waking up, ou seja, está vendo que a pessoa está acordando, ou seja, seria o nosso bom dia. Então, repeat, please. Good morning. Próximo. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Ou, de certa forma, a gente poderia falar como se fosse uma coisa só. Good afternoon, good afternoon. O que é esse good afternoon? Boa tarde. Good afternoon. Repeat, please. Good afternoon. Próximo. Good evening, good evening, good evening. Seria o nosso boa noite. Good evening, boa noite. E o último em relação ao período de tempo, good night, good night, good night. Eu falo para vocês que good night também é boa noite. Então agora aqui a gente tem um dilema para resolver. Eu falei que o good evening queria dizer boa noite, good night quer dizer boa noite. O que a gente faz então? Qual é a diferença de utilização deles? O good evening é, por exemplo, se faz conta que eu vou visitar você à noite. Eu chego na sua casa e vou falar good evening. Ou seja, é o período da noite, mas eu estou chegando. Já o good night é especificamente quando você está indo dormir. É aquele boa noite no sentido assim, boa noite, eu estou indo para a cama dormir. Então essa é a diferença. Good evening, boa noite, mas você não vai dormir ainda. Você está cumprimentando a pessoa no período da noite. E o good night especificamente você está desejando uma boa noite de sono para a pessoa. Ok? Good night. Entenderam? Se a gente pensar em relação a esses cumprimentos, a gente tem que pensar um pouquinho em relação aos períodos do dia. Olhem, por exemplo, essa tabelinha que eu fiz de uma maneira bem simples. A gente tem ali, começando 0 horas, ou seja, midnight. Meia-noite. A gente tem em inglês uma divisão em relação a AM, PM. Dificilmente eles vão utilizar 13 horas, 14 horas, 15 horas. Então, se a gente colocar da meia-noite até noon, ou midday, que seria meio-dia, a gente fala que é AM, Antemeridian. E depois, no meio-dia até meia-noite, ou seja, que daí a gente tem a questão de 12 ou 0 horas, PM. O que quer dizer esse AM/PM? AM/PM. Antemeridian, postmeridian. Antes do meio-dia, depois do meio-dia. Então a gente sempre utiliza em relação a isso. Se a gente colocasse aqui no Brasil, por exemplo, em língua portuguesa, é comum a gente colocar 3 da tarde, 15 horas, 4 da tarde, 16 horas. E em outros lugares de língua inglesa, às vezes é mais comum você colocar 3 da tarde, 3 p.m. 4 da tarde, 4 p.m. Se fosse 3 da manhã, 3 a.m. Ok? Então, por isso que eu trouxe a tabelinha, para a gente ver em relação a isso. Não vai ter a questão de 12 horas, 13 horas, 14 horas, de uma maneira um pouquinho mais incomum. Em alguns lugares tem, obviamente, mas a gente está falando sobre, de maneira já, os mais utilizados. Então, eu tenho uma atividade para vocês bem fácil, bem simples, tenho certeza que todos vão acertar. A gente tem aqui, vocês estão vendo na tela, diversos horários e as expressões good morning, good afternoon, good evening e good night. E tem 4 horários ali escolhidos. Simplesmente eu vou dar um minutinho para vocês colocarem o cumprimento de acordo com o horário. Obviamente não está na ordem, ok? Então eu quero que vocês olhem bem os 4 tipos de cumprimento, repetindo: good morning, good afternoon, good evening, good night, e coloquem ao lado dos horários qual deles que você utilizaria. Vou dar um tempinho para vocês.
facinho, né? Então vamos lá pro primeiro. It's 7 p.m. 7 p.m., what do you say? Good evening. It's 7 p.m. Good evening. Próximo. It's 8 a.m. 8 a.m. Good morning. Good morning. Próximo. It's 11 p.m. 11 da noite e a gente tem uma observação. Você está indo dormir. So, good night. Good night. E a próxima. It's 3 p.m. Good afternoon. Good afternoon. Bem fácil, bem tranquilo, né? Caso alguém pergunte, se eu de certa forma chegar de uma viagem na casa de uma pessoa às 3 da manhã, já é, entre aspas, aquele período que eu lembro, que eu mostrei para vocês, AM. Eu vou falar good morning? Depende, fala hi, fala hello, porque provavelmente você ainda vai dormir, né? Então, apesar de já ter passado da meia-noite, a gente poderia falar good night, depende muito do contexto, ok? Em relação a isso. Mas, de uma maneira geral, a gente tem que pensar. De manhã, quando a gente acorda, good morning. Período da tarde, cadê? Aqui 3 da tarde, boa tarde. Período da noite, quando você não está indo dormir, good evening. Período da noite, quando você está indo para a cama dormir, good night. Repetindo mais uma vez. Good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening, good night, good night. Tranquilo? Se a gente está falando também de saudações, vamos para algumas coisas bem básicas em inglês. What's your name? What's your name? Quando alguém faz essa pergunta para você, como é que você vai responder? Básico, né? Todo mundo sabe isso. My name is Angela. My name is Angela. Ou eu poderia falar também, I'm Angela. I'm Angela. Então, se a gente está falando de cumprimentos, Hi, what's your name? Hi, my name is Angela. Hi, I'm Angela. Então, aqui a gente já está pensando em relação a um diálogo com as pessoas. Se a gente pensar em relação ao que a gente pode utilizar para perguntar como que uma pessoa está. Há inúmeras maneiras de se perguntar e inúmeras maneiras de se responder isso. Então eu trouxe algumas sugestões para vocês. Se quer perguntar como que a pessoa está. Aqui tem essas 3 maneiras que eu trouxe, como eu disse, há muitas outras que nós poderíamos utilizar. Então observem lá, a gente tem How are you? How are you? What's up? What's up? How's it going? How's it going? Poderia ter How you doing? How are you? How have you been? Então, assim, são muitas maneiras de se perguntar mesmo. Aqui trouxe essas 3 que de certa forma são algumas das mais comuns. Então, how are you? What's up? How's it going? Como que a gente responde isso? Eu vou trazer algumas sugestões também, poderia trazer inúmeras outras. Então, um dos modos de responder está lá. Fine, and you? Fine, and you? Good, what about you? Good, what about you? Very well, thank you. Very well, thank you. I'm okay. I'm okay. I'm alright. I'm alright. Not bad. Not bad. I'm bad. I'm bad. I'm not okay. I'm not well. I'm not good. I'm not fine. Conseguiram entender de certa forma o contexto? A gente tem aí diversas maneiras de responder. Como eu disse, há inúmeras outras. A gente começa. How are you? Fine, and you? Tô bem, e você? Que também good seria, estou bem, e você? Parece, nossa, good é bom. Você não vai responder, como é que você tá? Bom. Não, mas é bem utilizado, principalmente nos Estados Unidos. Very well, thank you. Muito bem, obrigada. I'm okay. I'm alright, mesmo sentido. Not bad, não tô mal. Então você vê, aqui já tem uma diferença bem grande. I'm okay, eu estou bem. Not bad, eu não estou mal. Quer dizer, a pessoa não está provavelmente tão bem. I am bad or I'm bad. Tô mal. I'm not okay. Não estou bem. I'm not well. Não estou bem. I'm not good. Não estou bem. I'm not fine.
Então, são algumas das maneiras que eu trouxe que tem esses cumprimentos. Como eu sempre digo, há muitas outras. Há muitas outras. Então, quem sabe você pensa, poxa, no seriado que eu assisti, ou no filme que eu assisti, apareceu um modo diferente. Sim, existem muitos modos diferentes de se cumprimentar ou saudar uma pessoa. Eu vou mostrar para vocês um vídeo. É um vídeo bem curtinho, na verdade são dois irmãos que estavam brincando no sentido de cumprimentos diferentes e a mãe resolveu gravar. Então, de certa forma, eles estavam testando o que eles aprenderam na aula de inglês. Acompanhem comigo. Hi. Hello. My name is Amina. What is your name? My name is Ollie. Nice to meet you. Nice to meet you too. Amina, good morning. Good morning, Mommy. Good morning, Ollie. Good morning, Mama. Good afternoon, Amina. Good afternoon, Ollie. How are you? Fine, thanks, and you? I'm good too, thank you. Good evening, Ollie. Good evening, Amina. How are you? Fine, thanks, and you? I am fine too. Good night. Good night, Amina. Good night, Mommy. Kiss. Good night, Ollie. Good night, Mama. Kiss. Outra coisa bem importante para nós aprendermos, quando a gente é apresentado a uma pessoa, o que a gente tem que falar? Então aqui a gente tem diversas maneiras também. E eu vou repetir, repitam comigo, olhem para essa tela e repitam comigo algumas das maneiras, dos modos que a gente tem de responder quando alguém é apresentado a você, ou quando você é apresentado a alguma pessoa, ou quando você se apresenta. Que seria o nosso prazer em conhecer você. Então a gente tem ali embaixo da figura, hello, nice to meet you. Olá, prazer em conhecer você, bom conhecer você, legal conhecer você. Outras maneiras de você responder que são bem utilizadas. Glad to meet you. Glad to meet you. Good to meet you. Good to meet you. Happy to meet you. Happy to meet you. It was lovely meeting you. It was lovely meeting you. Ou seja, uma das mais comuns é aquela que a gente tem ali na figurinha. Hello, nice to meet you. Hello, my name is Angela. Nice to meet you. Hello, my name is Angela. Nice to meet you. Facinho, né? Eu tenho aqui agora um quadro para a gente pensar um pouquinho. Introduce yourself in English. Introduce quer dizer apresente-se em inglês. Então a gente tem ali como algumas sugestões para você se apresentar em inglês. Primeiro você greet the person. Greet the person, ou seja, você cumprimenta a pessoa. Hi, hello, good morning. Lembra que a gente viu good afternoon, good evening? Aí você diz o seu nome. My name is, aqui no exemplo, James. Você pode dar mais alguma informação. I am a student. Pode dar a sua idade. I am 15 years old. Perguntar alguma coisa para essa pessoa, por exemplo, what's your name? Daí a outra pessoa responde, my name is Jennifer. E você responde daí, nice to meet you. Então eu vou agora só ler ali o que está em preto nessa tela. Por favor, prestem atenção e repitam. Hi, hello, good morning. My name is James. I am a student. What's your name? My name is... Nice to meet you. Nice to meet you. Então eu espero que com esses exemplos, ao ser apresentado para uma pessoa, você saiba como responder. Hi, my name is Angela. Nice to meet you. Hi, my name is Angela. I'm a teacher. Nice to meet you. No seu caso, hi, my name is... O nosso nome vai ser sempre igual. Pode mudar um pouquinho a pronúncia, mas o nosso nome é igual. I'm Angela, ok? E isso não muda algumas pessoas. Como que é meu nome em inglês? Como que é meu nome em espanhol? Seu nome é sempre o seu nome. O modo de falar, às vezes, por causa da pronúncia, varia. Então, hi, my name is Angela. I'm a teacher. Nice to meet you.
ok? A gente vai assistir um videozinho agora que mostra, esse videozinho é bem interessante, porque mostra diversas pessoas se apresentando em contextos diversos, em filmes diversos. Então, prestem atenção nesse videozinho. Rebecca, this is Justin Walker. This is Claire Littleton. Claire, this is Mr. Shepard and his son David. Hello, I'm Jack Shepard. Hi, it's really nice to meet you. I want you to meet Kitty Walker. Kitty Warren Salter. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. This is Alex's brother. Aaron, this is Arizona Robbins. Ah, nice to meet you. Rebecca, this is Tom Walker. Hey. Nice to meet you, Rebecca. Nice to meet you. Mom, this is Kate. Hi. Nice to meet you. And you. Oh. Kitty, this is Rebecca. Oh, hi. Hi. It's really nice to meet you. Ah. Oh, hi. 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 I'm your new neighbor, Penny. Oh, Leonard, Sheldon. Hi. 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 Well, welcome to the building. Oh, thank you. I'm Jason McAllister, Bobby's younger brother. Oh my God. You're Kitty. Yeah. Oh God, it's so great to finally meet you. So nice to meet you. Aaron, Christina Yang. Nice to meet you, Dr. Yang. I'm Aaron Karev. Oh my God. Hello? Is Charlie home? No, I'm Charlie's brother. Can I help you? Oh, hi, Charlie's brother. I'm Rose. I'm Charlie's housekeeper. So you're a housekeeper? Oh, a housekeeper slash actress slash hand model. Mrs. Applewhite? Yes? Hi, I'm Edie Britt. Jane, Stacy, this is Kylie, my girlfriend. Nice to meet you. Hi. I'm Luke. Nice to meet you. Interessante, né? Principalmente pelos modos diversificados, contextos diversificados, provavelmente relações entre as pessoas diferentes, enfim, a gente viu aí diversas maneiras de apresentar-se ou de apresentar outra pessoa. E obviamente a gente tem também uma maneira de você se despedir de uma pessoa. A gente tem diversos modos também, como por exemplo, bye bye, bye bye, goodbye, goodbye, see you. Tranquilo? Tenho certeza que já ouviram também, né? Nossa aula está quase chegando ao final. Eu tenho para vocês uma última atividade que eu quero que vocês façam. Eu não vou corrigir essa atividade. Aqui a gente aprendeu diversas maneiras de se apresentar para uma pessoa, de saudar uma pessoa, de cumprimentar uma pessoa. Então, o que é essa atividade? Essa atividade eu vou pedir para vocês, de certa forma, escreverem um diálogo entre duas pessoas.
que tem uma saudação, por exemplo, hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, good night. Apresentação, quer dizer, good night não, dificilmente você ia cumprimentar uma pessoa na hora de dormir. Apresentação, falar um pouquinho sobre você. My name is Angela, I'm a teacher. Alguma interação, se perguntando como que a pessoa está. How are you doing? How are you? Daí a pessoa respondendo e, de certa forma, pensando em relação a isso. Vou trazer um exemplo para vocês, uma vez que aqui cada um faz do modo que quiser. Não tem, entre aspas, uma maneira correta. Por exemplo, a sugestão que eu trouxe. Good morning. Good morning. Good morning, how are you? I'm great, and you? Good, thanks. What's your name? My name is Angela. What's your name? I'm Steve. Nice to meet you. Nice to meet you. Bem tranquilo, bem simples, né? Eu quero que vocês pensem agora, cada um pense no seu exemplo de diálogo, com a saudação, perguntando como a pessoa está, que a pessoa responda, pergunte o nome da pessoa e daí, assim, como a gente é educado, falar que alegria conhecer você, prazer conhecer você, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso e não volto mais, então, de certa forma, até a próxima. Tchau, tchau!